Começa a explicar. Você sabe o que você acabou de falar? Eu vou te explicar. Começa a explicar para ele qual que foi a ideia dele. Ele explica tão bem que nem ele está entendendo de onde que ele... Depois, com o tempo, ele fala para ele, você não está vendo que foi você que me falou isso aqui? Não é bem assim, mas já que você entendeu assim... Você... Por quê? Mulheres são do mundo do Binah. Homens de Chokhmah. Homens captam ideias, mas não levam as ideias para frente. Larga, não tem paciência, não tem a paciência nem deles entender o que eles acabaram de captar. Bom, desiste logo. As mulheres pegam a ideia, desenvolvem, e o assunto fica claro, não tem mais dúvida, e depois tem firmeza. Agora vamos fazer isso, porque já que nós entendemos, isso vem no Tachlis. Tachlis significa vem para a prática. Ou seja, Chokhmah é o núcleo, a ideia quando está ainda uma forma bem geral, que normalmente é chamado o pontinho, apenas um raio que está iluminando. Binah, a compreensão, é a construção total do conceito. Depois tem mais uma faculdade intelectual que se chama Da'at. Da'at aqui normalmente é conhecido como conhecimento, se não me engano. Mas não é bem isso. Não é bem isso porque, por falta de palavras, se usa palavras fancy, mas não sempre descreve qualquer ideia. Da'at é a faculdade intelectual que nós temos para se conectar com aquilo que nós entendemos. Tem pessoas que têm ideias e até compreendem bem o que eles acabaram de captar. Foi de Chokhmah até Binah. A ideia está bem estruturada na cabeça deles, mas fica somente no intelecto. Não tem nenhuma influência sobre sentimentos e emoções. Como se tivesse a cabeça, o intelecto totalmente desligado do coração. Não tem conexão nenhuma entre o intelecto e os feelings, e as emoções. E por que não tem? Porque falta o Da'at. O Da'at, terceira faculdade intelectual, é quem é responsável para conectar nosso intelecto com nossas emoções. A pessoa pode sentir isso aqui. Quando se entende alguma coisa, se entende bem, logo tem um switch na cabeça. Todo mundo sabe o que é um switch? Ok? Isso. Que esse switch faz uma pergunta. E daí, já que você entendeu, qual que é o próximo passo? Ou seja, já que você entendeu que o assunto é bom, você vai querer e você vai agir para conseguir? Já que você entendeu que o assunto não presta, você vai tomar todas as providências para se afastar? Ou seja, deve ter algum mecanismo na nossa cabeça que faz a pergunta, e daí? O assunto já tem algo. Você vai fazer alguma coisa? Já que o assunto é tão importante, você vai tomar alguma coisa, você vai fazer alguma coisa, vai agir? Essa ideia, vai agir ou não vai agir, como levar aquele assunto para frente, quem que é responsável por esse departamento é Da'at. Quando se conecta com o assunto, significa quando aquele assunto vira importante para você. Tem pessoas que eles podem entender tudo, mas eles são muito longe do assunto. Eles são no mundo, aquilo que eles entenderam se encontra no outro mundo. Essas pessoas estão sofrendo de uma falta de Da'at. Pessoas que têm Da'at, eles conseguem logo trazer o assunto para si. E quando tem Da'at, qual que é o próximo passo? O Da'at gera sentimentos. Ou seja, já que eu entendi que o assunto é assim ou assado, e já que o assunto pertence a mim, eu tenho que agir. Agir, querer ou não querer, se ligar ou não ligar, isso é uma área chamada mais sentimentos e emoções. Ou seja, se entendemos bem como que funciona Chokhmah, Binah e Da'at, Chokhmah significa quando captamos a ideia, Binah é quando desenvolvemos a ideia, Da'at é quando a gente se conecta com a ideia, quando entendemos como é que as três faculdades se juntam. Precisamos da ideia, precisamos desenvolver a ideia e precisamos também se conectar com a ideia. Assim que a gente se conecta com a ideia e a ideia é nossa, faz diferença para nós, é relevante a nós,
em seguida vem emoções, eu quero ou eu não quero. Mas se por algum motivo alguém está faltando dat, apesar que ele entendeu, falta quem que vai fazer a ligação entre o intelecto e as emoções, a pessoa fica sem emoções, sobre esse assunto pelo menos. Ele não vai se empolgar se não tem aquele link do dat que liga o intelecto com as emoções. Isso está claro ou não? Tá. Ou mais ou menos? Não, claro. Muito claro. Como dat, tá certo? Tá claro. Só, para poder continuar, devemos entrar com mais um ingrediente para nos demonstrar a diferença entre Chokhmah, Binah e Dat. Quando a pessoa capta uma ideia, ele está totalmente desligado de si. Pessoas que se desenvolvem novas ideias, naquele momento, eles esquecem como que eles se chamam. Ou seja, isso não é nem importante para eles. Eles são totalmente dedicados para o assunto. Eles nem percebem qual língua que eles estão pensando. Eles não percebem palavras e letras em seu pensamento. O que eles percebem é o conceito. Ligação total para o conceito. Mesmo quando a pessoa compreende alguma coisa, que nós chamamos Binah, também não é muito ciente daquilo que está acontecendo em sua mente. Ele está um pouco perdido diante do assunto. O assunto que ocupa ele, e ele está dentro do assunto. Dat é quando a pessoa começa a se sentir. Agora, as pessoas falam, agora que está me passando na minha cabeça, agora que está passando na minha mente, eu vou fazer isso e isso. Ou seja, quando a pessoa volta a si, para poder tomar a atitude correta, naquele momento a pessoa começa a sentir o seu pensamento. Sentir nosso pensamento e como que ela funciona, e a passagem da área intelectual para as emoções, a pessoa começa a sentir machshava, pensamento. Ele começa a sentir a sua cabeça. Por isso, o que acontece? Agora vamos voltar para a carta do Rebbe. O que acontece quando uma pessoa tem um sentimento que está lhe incomodando, está causando para ele pânico, e ele decide que nunca mais vai pensar sobre isso, e não vai pensar. Já que não está pensando, o que vai acontecer? O dat não tem como funcionar, porque o dat funciona junto com o nosso pensamento. Ou seja, na hora que não tem pensamento, não tem dat. Quando não tem dat, o que acontece? A passagem do intelecto para as emoções não existe mais. Porque quem conecta o sechel, o intelecto nosso com as emoções, é o dat. O dat, que é a terceira faculdade, que é a nossa ligação com o assunto, é o eu que pensa sobre o pensamento naquele momento. Já que ele não tem pensamento como veículo de ligar o intelecto com as emoções, de repente as emoções ficam sem fornecedor. E um sentimento sem intelecto, ele morre no caso. Ou seja, o sentimento não tem como continuar. O que sustenta a emoção e o sentimento? É o intelecto que fica na hora. Você está com medo? Você deveria ficar com mais medo ainda. Você não está entendendo o problema. Ou seja, o intelecto nosso trabalha contra nós, dando energia para o sentimento e emoção. Mas como que o intelecto pode trabalhar quando ele tem essa terceira faculdade, que o Kabbalah chama do dat, que é a ponte que liga o intelecto e emoções? Quando falta a ponte, de repente os sentimentos não têm de onde se nutrir, não têm vida, simplesmente acabam se sufocando, eles param de existir. Ou seja, em português, muito simples. Quando alguém tem uma emoção que lhe incomoda, pode incomodar desde que tem vida. E quem está dando vida para essas emoções e sentimentos é o intelecto que está ativo, tem como chegar às emoções, fornece vitalidade para as emoções ficam fortes
e eles vão contra a pessoa. Perturba a pessoa, no caso. Se consegue tirar esse fornecimento do intelecto para as emoções, através de tirar o dat, através, como se tira o dat, como se tira essa faculdade, através de não pensar, de repente, as emoções começam a procurar. Precisamos de vida. Quem que vai nos dar força? Não tem fornecedor. Cada dia que passa, menos vida. Acabou. De repente, a pessoa, usando essa técnica, o que ela acabou de fazer? Não pensar sobre tsuras, com certeza não se assustar mais, acabam resolvendo o assunto. Resolve. Ou seja, a pessoa não vai sofrer mais das suas dificuldades, porque as suas dificuldades, estou falando no nível emocional, não vão perturbar-lhe mais, já que eles não têm como, não têm força. Isso deu para entender ou mais ou menos? Aqui já é mais ou menos. Mas se nós não entendemos bem a Kabbalah inteira, da Chokhmah, Binah, Dat, se temos uma dificuldade para poder diferenciar bem o que se chama Chokhmah, o que se chama Binah, o que se chama hoje, quando a gente abre uma revista de Beit Hara, está escrito sabedoria, conhecimento e depois entendimento, compreensão. Não é tanto as palavras que nos importa. O que nos importa? A pessoa captando uma ideia, analisando a ideia e se conectando com a ideia. Está conectado com a ideia, já que a ideia é importante para mim, tem emoções. Mas quando a ideia não é importante para mim, falta o dat, não tem como ter emoções, as emoções não têm mais vida, eles acabam depois desistindo e desaparecendo. Por isso, aquela ideia, a ideia antiga, bem antiga, que nós ouvimos quando cada uma era criança, quando entramos no quarto dos nossos pais e falamos, pai, não consigo dormir, tem sonhos que estão me atrapalhando. O que mandaram a gente fazer? Ter pensamento, não ter medo. Precisa ter medo, mas eu tenho medo, não consigo dormir. Qual que foi a ideia? Você tem que pensar numa coisa diferente. O que você vai pensar? Pensa assim de carneiros indo ou de água caindo. Não foi assim? Não é assim. Contar carneirinhos. Conta carneirinhos. Agora, por que contar carneirinhos funciona? Distrai. Distrai. Mas o que chama distrai? Na hora, tira o pensamento. Na hora que tira o pensamento, o dat vai embora, desliga os sentimentos e os medos daquilo que é o fornecedor e com o tempo vai desaparecer. Se essa criança vai conseguir pensar de carneirinhos mesmo, está resolvido o assunto. Se vai voltar uma meia hora depois, porque não contou carneirinhos. Ou seja, a ideia é uma ideia antiga, básica, mas hoje, pelo menos sabemos que nós somos responsáveis. Se alguém fala, olha, eu tenho uma tendência de pensar coisas ruins, coisas terríveis, que me incomodam, eu estou triste por causa disso. A ideia é muito simples. Para de pensar. Mas eu não sei como. Substituir teu pensamento. Pode. O medo, o pânico, pode ser uma manifestação do inconsciente, certo? Se ele para de pensar, ele desaparece, ele pode esse pânico, esse medo, esse pânico, ele pode se manifestar de uma outra forma. Através de uma doença, sei lá, através de qualquer outra coisa, pode. Essa é uma visão psicológica. É uma visão psicológica e a homeopatia está muito dentro desse conceito e todos os terapeutas hoje trabalham dessa forma, mas vamos entender bem. Tudo isso está baseado sobre o raciocínio seguinte: se você para de pensar, apesar que você não vai mais sofrer da ideia, mas a dificuldade existe dentro de nós em algum lugar. E já que você não está dando uma possibilidade daquela ideia se manifestar através de um sentimento, isso pode se manifestar através de uma doença ou outra coisa. Isso é a ideia. Mas isso está baseado sobre a regra que aquele sentimento, emoção ainda existe em algum lugar dentro de nós. Apenas não está se manifestando. Indo assim, a dificuldade que o senhor falou está muito legítima e certa. Mas aqui o Rebbe está dizendo uma coisa totalmente diferente, que é provavelmente contra a psicologia que nós conhecemos hoje. O Rebbe diz, não, se você vai parar de pensar, não que aquela ideia não vai te incomodar mais.
Ou que nem se fala em português, claro que vamos colocar aquela ideia embaixo do tapete. Não é assim, não está embaixo do tapete. Está sem vida e vai desaparecer. Desaparece, por isso ela não tem como se manifestar num outro lugar, porque simplesmente vai parar de existir. Está sufocado, está sem vida e vai morrer. Eu não sei como que isso se encaixa na psicologia atual, mas eu vou seguir o conselho da Rebbe porque eu estou gostando dele. Ou seja, se é assim, resolve muitas das nossas dificuldades, porque isso nos torna donos das nossas vidas. Na psicologia, você tem que manejar isso. Manejar como? Talvez falando para poder espantar o bicho. Ok, agora... O poder falar é o poder, de alguma maneira, dominar. Mas, okay, isso vamos deixar para o fim, vamos ter um grande debate sobre esse assunto, porque sobre esse assunto é interessante que cada um de nós já tem uma opinião. Estou com certeza que isso não está pegando ninguém com uma novidade. Cada um de nós já pensou bastante sobre isso e tem sua forma de ver. Por isso é interessante para depois ouvir várias opiniões. Agora, por isso o conselho aqui, de uma certa forma, é bem objetivo. Se tem pensamentos, sentimentos, emoções que estão te incomodando, para de pensar. Aqui eu acho que se fala não dá trela, não sabe se se fala? Não dá trela para isso. Desvia o teu pensamento. Desculpa, eu acho assim, eu entendo que não dá para pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Se você pensa numa coisa, você não pode pensar em outra. Então, eu entendo que você substitui um pensamento por outro, porque parar de pensar é impossível. Exatamente. O cérebro... Sobre aquilo, para de pensar sobre o problema. Pensa em outra coisa. Aí sim, mas parar de pensar, o cérebro foi feito para pensar. Não, mas não é isso. Não, eu entendi. Não, para de pensar da dificuldade daquele assunto e pensa de um outro assunto. O contrário, substitui o teu pensamento para algo concreto, positivo, que tem objetividade e taxas. Substitui, o senhor está certo. Não para de pensar. Quando eu falei para de pensar, significa para de pensar sobre aquilo que não presta. Agora, parar de pensar, somos os donos, podemos substituir o pensamento. Parar de falar, é óbvio. Mas nós temos uma mania de gostar de falar sobre os tsuras. Isso é interessante. As pessoas gostam de falar sobre tsuras. Aquela história... Mas eu acho que todos nós gostamos de uma certa forma. Eu não sei se tem gente, uma grande parte... Oh, tudo bem. Aquela história conhecida que algumas senhoras se encontram para jogar cartas. A primeira fala, oi, vei, sinigit. Oi, vei, significa, não é bom, nada bom. A segunda fala, ai. Isso são formas do Yiddish como falar das dificuldades. Tsuras. E a terceira fala, vamos jogar cartas ou falar de nossos filhos. Isso é comum. Pessoas se juntam, em vez de fazer algo que pode trazer um pouco de simcha, logo começa a falar oi, vei, e falar de tsuras, que somente pior. Quero desabafar. Mas desabafar, logo vamos ver, tem maneiras como desabafar. Quando as pessoas começam a se prolongar, e na forma que prolonga, começam de novo a imaginar e mastigar o assunto, eles, em vez de tirar a vitalidade daquele problema, acabam alimentando. Mas o que é o ponto-chave dessa carta? Que desde que eu vi essa carta, eu vi que aqui tem o segredo de tudo. Tem pessoas que não entendem uma regra muito, muito antiga e conhecida no judaísmo. Nossos pensamentos, emoções, faculdades intelectuais, eles seguem os nossos atos. Não o contrário. Seguem nossos atos. Quando uma pessoa não está afim de fazer alguma coisa, não está afim, depois faz, o próprio fato dele fazer, logo ele percebe que trouxe o sentimento e trouxe tudo de volta. Muitas pessoas falam, mas eu não quero fazer essa mitzvah, eu não gostaria de fazer. Faz de qualquer jeito, sem querer. Mas eu não tenho vontade. Faz sem vontade. Mas na hora que faz, percebe que tem vontade. Percebe o quê? Que fez bem e tem vontade. Ganhou a vontade.
No Yiddish tem um dito bem antigo, o apetite muitas vezes vem junto com a comida. Muitas vezes a pessoa fala, não está afim de comer agora nada. Mas testa um pouco. A pessoa começa a comer, de repente, ela está vendo que está com muito fome, ele não percebeu, tem apetite, mas antes não percebeu. Precisamos do ato para trazer o sentimento. Por isso, essa ideia que o Rebbe fala claramente para ele, apesar que você não está besimcha, você não está alegre, te comporta como se estivesse alegre. E eu te prometo que você vai se tornar uma pessoa alegre. O que mais importa para nós em todo o nosso discurso de hoje? Tem muitas pessoas que quando se sentem down, começam a se comportar totalmente down. Não se vestem bem, não vão entre pessoas. E isso obviamente traz mais depressão. E assim é um espiral, Deus nos lhe para baixo. Alimento. Você está se sentindo down? Te veste melhor que você pode hoje. Faz o melhor que você pode. Vai visitar pessoas, vai para um casamento, vai para uma simcha. Você vai ver que você está bem simcha. O ato. Vai para a aula. A prática vai te trazer simcha e você vai se tornar uma pessoa verdadeiramente alegre. Você vai precisar fingir mais. A prática vai te trazer alegria. Agora, isso dentro dos termos de Hassidut e Kabbalah, é difícil para explicar. Mas vamos tentar entender qual que é o assunto. A pessoa nasceu alegre. Cada um de nós nasceu para ser alegre. Dá para ver que crianças normalmente são besimcha. Crianças são besimcha. Eles podem ter dificuldades, mas mesmo assim estão besimcha. Na medida que nós crescemos, acabamos de nós mesmos nos tumultuar. A gente se tumulta. Encontramos vários motivos porque ser besimcha não está mais na moda. Está mais na moda ir para um psicólogo, pagar R$300. É na moda reclamar. É na moda não ser besimcha. Porque a pessoa besimcha não é muito inteligente. Se você é inteligente, se você está ciente das suas dificuldades, e como você está alegre? Uma falta de responsabilidade. Ou seja, as pessoas hoje pegam uma mania. É um vício. Mas é um vício que nós adquirimos. Na realidade, temos muitos motivos para sempre ser besimcha. Temos motivos, só que nós achamos motivos porque não ser besimcha. Na hora que uma pessoa começa a se comportar besimcha, ele consegue se ligar com sua essência. E a sua essência, de novo, consegue colocar ele naquela situação inicial dele, de se tornar e ser uma pessoa alegre. Mas a pessoa precisa se juntar com a sua essência. Ela precisa se sentir. E isso ele consegue fazer se a prática, porque a prática e o ato nosso é super importante. A ligação do ato com a essência é um assunto que vamos deixar para uma outra oportunidade, porque o assunto é complexo. Mas vamos sair hoje de um assunto super importante para nós e vamos pegar tudo que nós falamos hoje e trazer isso aqui bem na prática, o que no Yiddish se chama tachlis. Em primeiro lugar, a nossa alegria depende de nós. Não adianta culpar os nossos pais e entrar nessa psicologia freudiana, procurar motivos e achar tsuras. Não é por aí. Nós somos os donos das nossas vidas. Se queremos ser besimcha, nós vamos ser besimcha. Se nós não somos besimcha, porque nós não queremos. Ponto final. Nós somos os donos da nossa vida. Agora, isso é o chave. Se alguém falar, mas eu estou perdido, não tenho a força, temos a força que fala que ele rebe. Você joga fora o que você não quer, deixa entrar o que você quer. Isso é a base. Agora, qual que é o plano? Precisa de um plano. O plano é para saber que a nossa cabeça, que é tão pequena, mas ela é muito poderosa. Ela pode ir a nosso favor e muitas vezes vai muito contra nós. Pensamentos negativos são terríveis. A pessoa pode, de propósito, transgredir o mandamento da Torá e ele mesmo se assustar e se causar muito dor, começar a imaginar o pior que pode acontecer, começar a imaginar que todas as doenças que tem no mundo, com certeza vão pegar ele, e coisas assim. E trazer provas, porque ele tem uma tendência, e depois tem o DNA, e ele tem um primo que sofreu desse assunto, e começar...
não sei quantas suras. Ele pode começar a pensar de todas as dificuldades. E é bom anotar, os Yehudim têm uma tendência para isso, para procurar suras. E fica muito. Isso é muito grande. Por isso, devemos saber que nós devemos nos controlar. Se assustar, isso é proibido. A pessoa não pode se assustar. Agora, o que ele faz? O que uma pessoa faz quando ele percebe? Tem pensamentos que estão atacando ele que são negativos. O que você faz? Logo, para de pensar sobre aquele assunto. Substitui o pensamento. Substitui. Vai fazer alguma coisa de tarde. Não fica lá pensando de tsuras. Vai logo agir, fazer algo concreto, algo benéfico para a pessoa assim diante. O fato de substituir o pensamento vai acabar sufocando aquele pensamento negativo, e esse pensamento, essa emoção vai não somente ir no nosso subconsciente, segundo a ideia do Rebbe, vai desaparecer totalmente. Isso vamos deixar depois para um debate, se é assim, conforme a psicologia, porque é um assunto interessante. Mas, segundo o Rebbe, vai totalmente desaparecer, ou seja, não somente que não vai mais incomodar a pessoa, vai parar de existir, não tem mais vida, está totalmente sufocado. Ele não volta, não? Não volta, não. Morreu. Foi feito um enterro e não existe mais. Você fala, não vou pensar. Aí você não é dono do teu pensamento? É dono. Pensa em coisas boas. Pensa em coisas boas. Vai trabalhando, vai fazer uma coisa certa, vai ler um livro. Mas só vou fechar, depois eu vou pegar perguntas. Agora, vamos fechar o raciocínio, depois vamos abrir o assunto para um debate. Já que a pessoa sufocou o pensamento dela de tal forma que não tem como alimentar as emoções dela, as emoções vão morrer sufocadas sem vida. E isso vimos através da ideia cabalística nossa de Chokhmah bin Adat, Adat que liga os sentimentos, mesmo se alguém não entendeu bem a Kabbalah, mas isso todo mundo entendeu. Emoções precisam de um fornecedor. Quem que é o fornecedor? Nosso intelecto. Se o intelecto não consegue mais fornecer vitalidade para as emoções acabam de desistir e param de funcionar. Independente se vocês entenderam bem a linguagem de Chokhmah bin Adat, o que se importa para nós é que vão parar de existir por falta de nutrição. Não tem mais como se nutrir, já que foi desligado a parte intelectual da pessoa e as emoções. O único que pode fornecer vida para emoções é o intelecto, por isso não tem como, eles param de existir. Isso é quando a pessoa substitui o pensamento. Agora, falar, obviamente nós somos donos da nossa vida, o que vamos falar ou não. Ninguém pode nos forçar a falar algo que nós não queremos falar. Por isso, se alguém